Olá pessoal, graça e paz, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem. Acabou que eu cheguei um pouco mais cedo hoje em casa do trabalho e resolvi então fazer uma, fazer uma gravação a respeito do capítulo 6. Ao invés de nos encontrarmos hoje à noite, eu vou postar daqui a pouco esse vídeo com um resumo do capítulo 6, explicando um pouquinho dessa graça maravilhosa, tanto sob a ótica arminiana quanto sob a ótica calvinista, que é a visão que nós possuímos a respeito da salvação. Para trazer a memória dos irmãos, nós não podemos condicionar a eleição sob uma perspectiva da participação do homem. Já vimos em capítulos anteriores que o homem não tem participação em sua salvação. A salvação ou a eleição, que tem como resultado a salvação, é uma decisão única e exclusiva do Senhor, fruto da sua soberania, fruto da sua escolha pessoal. E nós, evidentemente, não temos como controlar as escolhas do Senhor, pois Ele escolhe a quem Ele quer e também não escolhe a quem Ele não quer. Assim, portanto, meus irmãos, dá-se início ao capítulo 6, quando, portanto, o autor promove aqui, dentro de uma breve introdução a respeito da graça maravilhosa, essa participação do homem em sua eleição, entendida assim pelos arminianos, e também a não participação, 0% de participação do homem na sua eleição, na escolha de Deus, e ele vai trazer isso também para as suas considerações a respeito da graça de Deus, que essa graça, de fato, é uma manifestação de Deus no coração do homem, para que o homem, então, receba o Evangelho não por mérito, não por trocas, não por ser merecedor, portanto, né, mas sim por uma única e exclusiva vontade do Senhor, que contribui, que implementa no coração do homem, através do Espírito Santo, o poder dessa graça maravilhosa. Assim, meus irmãos, ele vai definir o que é graça, mas eu quero aqui pegar uma definição que é muito comum a respeito da graça, né? Que é o favor imerecido. Nenhum de nós, meus irmãos, merecíamos sermos salvos. Nenhum de nós merecíamos um relacionamento com Deus. Nenhum de nós somos merecedores dessa maravilhosa graça de Deus, dessa graça especial de Deus. Ou seja, uma graça salvífica, uma graça que nos acolhe na família de Deus, nos torna membros de uma comunidade de fé e nos conduz a uma vida eterna. Na página 82, meus irmãos, assim, quase que no meio da página 82, o autor ele fala a respeito de duas situações, né? Ele faz uma diferença entre misericórdia e graça. Ele vai dizer assim: a bondade de Deus manifestada na restauração dos miseráveis é o que a Bíblia denomina de misericórdia. Semelhante modo, a bondade de Deus manifestada em prol dos culpados e indignos é referida nas Escrituras como graça. Então, logo depois, ele vai definir graça tradicionalmente como a bondade de Deus para com os pecadores, enquanto a misericórdia é definida como a bondade para com os sofredores. E aí tem um texto aqui, já no finalzinho da página 82, do John Piper, que explica um pouco isso. Ele diz assim: quando mostramos misericórdia, parece que estamos respondendo à dor e sendo constrangidos por uma condição dolorosa externa a nós. Trata-se de um belo constrangimento. Mas a misericórdia não parece gratuita como é a graça. A graça, por outro lado,
contempla a feiura do pecado e, contrariando as expectativas, age com beneficência. Isso parece mais gratuito. A dor parece constranger a misericórdia, mas a culpa não parece constranger a graça. A graça parece mais gratuita. Não quero dizer que a misericórdia de Deus é, de fato, menos gratuita do que a sua graça. Ninguém merece a misericórdia de Deus. Isso é fato, meus irmãos. E Deus não é obrigado a ser misericordioso para qualquer das suas criaturas. O que quero dizer é que a gratuidade está mais próxima do âmago do significado da graça. Por definição, a graça é gratuita e irrestrita. Ela sequer tem o aparente constrangimento gerado pela naturalidade existente entre o sofrimento e a misericórdia. Se a graça de Deus é natural, em resposta ao pecado, isso se deve inteiramente a algo assombroso em Deus, não ao poder que o pecado tem de constrangê-lo. O sofrimento nos constrange a sermos compassivos, mas o pecado provoca raiva. Portanto, a graça para com os pecadores é o mais gratuito de todos os atos de Deus. Meus irmãos, as Escrituras dizem que Deus é amor. Então, se Deus é amor, Ele ama a todos. As Escrituras nos ensinam que o Senhor Ele tem misericórdia do seu povo. E a misericórdia realmente, ela nos dá o tom de assim, uma piedade pelo sofrimento alheio. É uma pena pelo sofrimento alheio. É isso que John Piper está aqui querendo dizer. Enquanto a graça, ela é um favor que Deus faz de forma imerecida ao pecador. Perdoem. Enquanto o pecador deveria ter como resposta de Deus somente a sua ira, ele, pelo contrário, tem a sua graça. E, via de regra, uma graça, portanto, que salva, uma graça que elege, uma graça que conduz a uma piedade tal que aquele pecador, aquela pessoa que antes estava ali sugismunda, estava ali afundada no tremedal de lama do pecado, ela agora obtém imerecidamente o favor do Senhor. É como o autor continua aqui no texto, dizendo com suas próprias palavras na página 83. Os eleitos de Deus recebem não somente todos os benefícios da graça comum, mas também da graça especial. Lembra da graça comum, meus irmãos? A graça que Deus distribui a todas as pessoas, independente de elas serem cristãs ou não. Mas há a graça especial. A graça especial já é a graça da salvação. De fato, é precisamente a concessão da graça especial que constitui os seus recebedores como os eleitos, em oposição àqueles de quem ela é retida, ou seja, os não eleitos. A graça especial é claramente a graça salvífica. Assim, ao contrário da graça comum, ela tem como finalidade e efeito a concessão da vida eterna por meio da fé em Jesus Cristo. Aí nós temos aqui alguns conceitos a respeito dessa graça de alguns autores. Ele começa com Herman Bavinck. Definiu a graça especial ou salvadora de Deus da seguinte maneira: atribuída a Deus, a graça é o seu favor voluntário, irrestrito e imerecido para com os pecadores culpados, concedendo-lhes justificação e vida em vez da pena de morte por eles merecida. Luiz Berkoff, um outro autor, vai definir a graça especial como a concessão gratuita de bondade à pessoa que não tem direito a ela. Maravilha, né? A pessoa não tem direito àquela bondade, mas ela recebe gratuitamente. Graça especial. J.J. Packer vai também dizer a respeito da graça especial o seguinte: a graça de Deus é o amor demonstrado livremente para com os pecadores culpados, contrariamente ao seu mérito, e de fato desafiando o seu demérito. É Deus demonstrando bondade a pessoas que merecem somente severidade e não tinham qualquer razão para esperar qualquer coisa além dela. Ou seja, meus irmãos, todos nós merecíamos a ira de Deus, mas a graça especial de Deus, a graça salvífica de Deus, nos alcançou de tal forma que, mesmo não sendo merecedores, mesmo não tendo preenchido
todos os requisitos necessários para que o Senhor olhasse para nós, se é que existem, evidentemente esses requisitos não existem, o Senhor nos acolheu, nos escolheu. Isso é decisão dele, isso é algo proposto, realizado e decidido por ele, não por nós, não por nossa escolha e muito menos por nossos méritos. Logo depois o autor vai trazer aqui 10 características dessa graça. Ele vai enumerar aqui, e a primeira característica da graça, e diz ele aqui, possivelmente a mais fundamental, é aquela que pressupõe pecado e culpa. Ou seja, nós éramos totalmente depravados, culpados, pecadores, estávamos de fato perdidos em nossos delitos e pecados. Não éramos merecedores de absolutamente nenhum tipo de piedade do Senhor. Não éramos merecedores do seu amor. Não éramos merecedores, muito menos, de sermos alcançados por sua salvação. Mas o Senhor nos salvou. Ou seja, pela graça, o Senhor nos transformou de mortos a vivos. Nos entregou uma nova identidade e nos fez viver uma nova vida. Tudo isso por sua graça. A segunda característica, meus irmãos, é aquela que diz que nós somos merecedores do mal. Nós, de fato, meus irmãos, somos merecedores, sim, do mal. Somos merecedores de todo o mal. E aqui, no meio do texto, ele vai fazer uma afirmação interessante. Não é que simplesmente não merecemos a graça. Nós merecemos, sim, o inferno. É isso, meus irmãos, que nós merecíamos. Merecíamos o inferno, mas Deus, com a sua maravilhosa graça, nos escolheu. Ele nos acolheu e hoje fazemos parte da sua família. A humanidade é caída, a humanidade é perversa. As Escrituras falam várias vezes a respeito das intenções dos nossos corações. Várias vezes as Escrituras nos mostram como o nosso coração caminha, e o profeta Jeremias vai dizer que caminha desesperadamente, ou seja, ele dá ênfase ainda à maldade, à malignidade dos nossos corações. Então, nós, além de não sermos merecedores dessa graça, da salvação de Deus, nós éramos merecedores, por outro lado, do inferno. Éramos merecedores de passar a eternidade queimando no lago de fogo e enxofre. Terceira característica, meus irmãos, da graça é que a graça não deve ser considerada dependente em qualquer sentido do mérito ou demérito de seus objetos. O que ele quer dizer com isso é que, de fato, não recebemos a graça por mérito. A graça deixa de ser graça se Deus é obrigado a concedê-la diante de um mérito humano. Então isso não é graça. Porque graça, se é um favor imerecido, então Deus não pode concedê-la por merecimento. Ou não pode deixar de concedê-la por demérito. Então, meus irmãos, nós temos que entender que o conceito de graça já traz para nós, de forma clara, límpida, sem fagulhas ou resquícios, já traz para nós que isso é uma escolha exclusiva, única do Senhor. Como na característica anterior, nós merecíamos o inferno. Portanto, não é por mérito e também não é por demérito. Deus não tem obrigação de nos conceder a sua graça e também nós não deixaremos de tê-la, ou o homem não deixará de tê-la por causa do seu demérito. Ok? Então Deus, ele não tem obrigações para com os seres humanos. Tudo que ele faz é por graça, é por amor, é por misericórdia. A quarta característica, meus irmãos, é que a graça não pode gerar uma dívida. E aí, meus irmãos, se a graça fosse uma nota promissória, seria impossível pagarmos essa nota promissória. Se a graça fosse o empréstimo do Senhor,
seria impossível pagarmos esse empréstimo ao Senhor. Então precisamos entender que a graça não gera dívidas, ou seja, ela é algo que nos foi dado gratuitamente. Não pagamos absolutamente preço algum para desfrutarmos da graça de Deus. Quinta característica, meus irmãos, no tocante à justificação, a graça se opõe às obras. Olha que maravilha, né? No tocante à santificação, a graça é a fonte das obras. Ou seja, nós não recebemos a graça especial de Deus, nós não recebemos a graça salvífica por causa das nossas obras. Por causa de termos recebido a santificação e a graça salvífica, é que nós realizamos as boas obras. É o contrário. Então, assim como não é por mérito, assim como não é uma nota promissória que temos que pagar de volta ao Senhor, assim como não é um empréstimo, assim como nós merecíamos o inferno, assim como nós éramos maus e imerecedores do olhar de Deus, dos cuidados de Deus, nós, meus irmãos, também não realizamos boas obras. Só realizamos boas obras porque a graça de Deus já nos alcançou. Então as obras são resultados da graça de Deus. Sexta característica, meus irmãos, essa graça que salva é eterna, mas se manifesta na aparição histórica do Senhor Jesus Cristo. Então, essa graça é uma graça que reverbera na história do povo de Deus após a descida, após o nascimento do Salvador aqui na Terra. Ela não é uma graça que de fato é temporária. Aquele que recebeu a graça da salvação, ele é um salvo. Então ele permanecerá na presença, se ele for um salvo, ele permanecerá na presença de Deus e irá perseverar em sua vida cristã até o último dia da sua vida. Mas nós temos também, assim como temos o joio, temos o trigo, assim como temos o trigo, temos o joio, assim como temos os vasos para a honra, temos os vasos para a desonra. Então, meus irmãos, uma pessoa salva, ela é salva. Ela não vai no meio do caminho deixar de ser salva. Então, quando alguém recebe a graça da salvação no seu coração, e essa graça da salvação, ela traz à luz, ela exterioriza na vida dessa pessoa comportamentos e virtudes que são espirituais da parte das Escrituras, da parte de Deus, então ali há evidência clara de que aquela pessoa é uma pessoa salva e de que, de fato, o que ela recebeu em seu coração é a graça da salvação. Sétima característica, meus irmãos, é o fato de que a graça é gratuita, ou seja, ela não tem custo nenhum para nós. Quem pagou todo o preço foi nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele que com sua vida pagou o preço para que nós recebêssemos essa salvação, essa graça que salva para a eternidade. Oitava característica, meus irmãos, é que a graça é soberana, ou seja, Deus escolhe os seus e Ele transmite pelo seu Espírito Santo essa graça salvadora, essa graça especial. Então a graça ela é soberana. Nona característica, a graça é descrita na Bíblia como fundamento ou meio de, dentre outras coisas, nossa eleição, nossa regeneração, nossa redenção, nossa justificação e, de fato, toda a nossa salvação. Então, meus irmãos, essa graça especial, essa graça salvífica, ela reverbera no coração do homem de tal forma que ela atua na regeneração, na redenção, na justificação, ou seja, em todos os elementos da nossa salvação. E por último, mas não menos importante que todas as outras, nós temos que a graça é gratuita, certamente, mas nem sempre ela é incondicional. Ou seja, a graça da eleição é incondicional, mas muitos dos atos e das bênçãos de Deus são condicionais. Aí ele está falando aqui de bênção. Ele não está falando da salvação, ele não está falando da graça salvífica, ele está falando de um outro tipo de graça
que é estabelecida segundo certos padrões e condições. Por exemplo, vou citar um dos textos que ele cita aqui, que está no segundo livro de Crônicas, capítulo 30, versículo 9. Se vocês voltarem para o Senhor, ou seja, uma condição, os que capturaram os seus irmãos e os seus filhos terão misericórdia deles, e eles voltarão a esta terra, pois o Senhor, seu Deus, é bondoso e compassivo, ele não os rejeitará, se vocês se voltarem para ele. Então o texto inicia com uma condição e finaliza com uma outra, com a mesma condição, ou seja, voltando-se para o Senhor, os seus filhos, os seus irmãos que foram capturados seriam devolvidos pelos seus adversários, pelos seus inimigos. Isso é uma condição para você receber essa graça da salvação para os seus irmãos e filhos. Há uma condição, que você se volte para o Senhor. Qualquer tipo de dúvida, meus irmãos, vocês, por favor, perguntem-me no particular, ou então coloque lá no grupo para que todos saibam e possamos aí debater a respeito disso. Depois, meus irmãos, na página 87, o autor vai então aqui caminhar para o fim, falando a respeito da graça como poder, ou seja, a graça como algo disponibilizado pelo Senhor e caracterizado por uma força, por um poder. Eu quero ler aqui os 2 primeiros parágrafos aqui do texto, que ele diz assim: a graça é mais do que uma atitude ou disposição da natureza divina. Certamente ela é isso, mas um exame do uso dessa palavra na Bíblia revela que, se considerada somente como um princípio abstrato e estático, a graça é privada de suas implicações mais profundas. A graça de Deus, por exemplo, é o poder do Espírito de Deus que converte a alma. Ela é a atividade ou o movimento de Deus pelo qual ele salva e justifica o indivíduo por meio da fé. Portanto, a graça não é algo em que meramente cremos, ela é algo que experimentamos também. Que bênção, né, meus irmãos? A graça, então, é um poder que Deus nos concede para experimentarmos. Ele vai continuar aqui e diz assim: a obra estimulante e santificadora do Espírito que habita em nós é a graça de Deus. Então nós só somos santificados, meus irmãos. A nossa vida só é preenchida com uma redenção, regeneração, transformação, mediante o poder da graça de Deus. É uma graça que ela é irresistível. Quando ela é colocada em nosso coração, o convite dessa graça é colocado em nosso coração, não há, meus irmãos, como resistir à vontade de Deus, porque Deus é soberano, Ele domina a tudo e a todos, e Ele domina também os nossos corações, domina também todo o nosso ser, toda a nossa alma. Então, quando Ele busca alguém para si, Ele vai buscar e vai conseguir, porque a sua graça irresistível, ela vai ocupar um lugar naquele coração e vai convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Ele termina esse subtítulo na página 89, no último parágrafo lá, ainda desse subtítulo, dizendo, por fim, a palavra graça é usada em uma variedade de maneiras no decorrer da discussão de Paulo acerca da mordomia cristã. Ela é usada com referência à capacitação sobrenatural concedida por Deus, em decorrência da qual alguém dá apesar da pobreza. Ela se refere ao ministério de dar, ao privilégio de dar, e até mesmo a dádiva concedida propriamente dita. Então, meus irmãos, Deus está... as Escrituras estão a nos ensinar, Deus está a nos ensinar, através da sua palavra, através do ministério do apóstolo Paulo, que ele vai citar aqui no seu texto anterior, que essa graça, ela é um poder que é manifestado na vida do cristão e que o conduz a uma regeneração completa, plena, para a vida eterna. Em resumo, é isso. Depois, meus irmãos, ele vai falar a respeito da graça e da eleição. E aí eu quero ler um texto aqui de Paul Jewett, que está na página 90, que ele diz assim: se os da tradição reformada calvinista insistem na condição divina da salvação, como obviamente o fazem, podem se perguntar, eles falam em eleição incondicional?
A resposta dada é que a eleição não está condicionada a qualquer mérito que se espera por parte do pecador. Ou seja, a fé não é a condição, mas a dádiva da graça. A graça da salvação assegura, por assim dizer, a condição da salvação. Então, meus irmãos, nós somos eleitos. E ao contrário dos arminianos, a nossa eleição ela é incondicional, porque ela não se dá por méritos humanos, ela não se dá por nossas boas ações, mas ela se dá por vontade única e exclusiva de Deus, que nos enche do poder dessa graça, como vimos anteriormente, e, portanto, meus irmãos, nos alcança de tal forma que passamos então a fazer parte do corpo de Cristo, passamos então a fazer parte do povo de Deus, e assim manifestamos essa mesma graça com que o Senhor nos alcançou. Manifestamos o seu amor, a sua misericórdia, manifestamos a sua justiça, manifestamos, meus irmãos, o seu caráter. Portanto, graça e eleição, a graça irresistível, ela é ali uma irmã siamesa da eleição incondicional. A graça especial, ela tem grau alto de parentesco com a eleição incondicional, porque tudo flui da soberania de Deus, tudo flui da escolha de Deus, tudo flui da eleição de Deus. Eleição essa desprovida de qualquer tipo de condição a ser ali evidenciada ou realizada por qualquer um de nós. Então, fomos salvos pela graça de Deus, mediante a fé, e aí, como Paulo diz aos Gálatas, isso não veio de nós, isso é um dom de Deus, um dom exclusivo de Deus. A graça, portanto, é o poder de Deus se manifestando em nosso coração e conduzindo-nos à fé na palavra e na obra de Cristo no Calvário e na sua ressurreição. Espero, meus irmãos, ter aqui me explicado de forma clara para que vocês entendam à luz tanto dos arminianos quanto dos calvinistas a nossa relação com a maravilhosa graça de Deus. É como se para os arminianos essa graça ela fosse uma graça limitada, uma graça condicionada, uma graça que para obtê-la é necessário ali preencher alguns requisitos. Mas vimos que não há como preenchermos os requisitos de Deus, porque Jesus já se antecipou a todos nós e preencheu todos os requisitos necessários para que nós recebêssemos a graça de Deus e fôssemos salvos para uma vida eterna em Jesus Cristo. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.